Olá, irmão, olá, irmã, e você que nos acompanha nesse momento. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de adoração ao Senhor, a mais um culto ao nosso Deus. Nós estamos reunidos neste momento para cultuar um Deus grande e verdadeiro, o Criador do universo e aquele que, de acordo com a palavra de Deus, tem tido cuidado de nós. Escreveu o apóstolo Paulo: nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos feitura, somos criatura. Dele vem a nossa respiração, vem o bater do nosso coração, vem o enxergar dos nossos olhos e o ouvir dos nossos ouvidos. Você está me ouvindo nesse momento, porque a graça de Deus está sobre você e sobre mim. Eu posso falar e você pode ouvir. E esta é a graça de Deus sobre nós. Seja muito bem-vindo, então, a este culto, este encontro, este culto da Igreja do Senhor, para reconhecê-lo mais uma vez, para adorá-lo, para prestar a Ele a adoração que lhe é devida. Eu quero ler com você o Salmo, uma parte, um pequeno trecho do Salmo 40. A partir do versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu não sei como está a sua situação, mas a palavra de Deus Vamos louvar o Senhor Jesus nessa tarde. Aleluia. Glória a teu nome. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, Senhor. Concordamos com essa palavra e declaramos isso sobre todos os lares, sobre todas as casas, Senhor. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Glória ao teu santo nome. Aleluia. O que é e o que sempre será, poderoso sobre todos, digno de glória e honra. Não nos cansamos de dizer: Santo é o Senhor. Que era, o que era, o que é e o que sempre será, poderoso sobre todos, digno de glória e honra. Não nos cansamos de dizer: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. O que era e o que é e o que sempre será, e o que há de vir sobre as nuvens dos céus com grande glória. O que era e o que é e o que sempre será, e o que há de vir sobre as nuvens dos céus com grande glória, 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 glória. Ele é o Todo-Poderoso. Declaremos juntos: Yahvé, 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 Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, nosso Senhor, Yahvé, 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 Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso. Declaremos todos juntos: Yahvé, 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 Yahvé. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, Yahvé, Yahvé.
Yahvé, Yahvé, Ele é o Todo-Poderoso, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre, aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia, cantamos aleluia, aleluia, glórias ao Cordeiro, glórias ao Cordeiro. Amém. Glória a Deus.
Olá, meus irmãos. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês. Vamos orar? Senhor, colocamos diante de Ti esse momento, que Tu possa falar conosco, que Tu possa trazer revelação daquilo que Tu falou comigo, Senhor, e que possa agora falar através da minha vida para meus irmãos, que eu possa ser um fiel replicador daquilo que Tu falou, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém fique distraído e possa prestar atenção nessa palavra e ter a compreensão da Tua mensagem, em nome de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre o livro de Neemias. Esse livro de Neemias, ele descreve como Deus levantou esse homem, chamado Neemias, para fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, das suas torres e de suas portas. Na época do grande Império Babilônico, o rei Nabucodonosor começou a sitiar Jerusalém. A cidade de Judá suportou o cerco babilônico durante um tempo, até que caiu, queridos, completamente sob domínio do rei Nabucodonosor. Naquela ocasião, houve mais uma grande deportação de cativos para a Babilônia. Ficaram para trás somente os judeus mais pobres. Então ali o povo de Israel, o povo judeu, foi para o cativeiro na Babilônia. Ficaram lá por muitos anos, trabalhando como escravos, fazendo trabalhos forçados. Jerusalém foi arrasada naquele tempo e o templo foi destruído. O rebelde rei Zedequias foi capturado por Nabucodonosor e forçado a assistir à execução dos seus próprios filhos. Depois disso, ele teve os olhos cegados e foi levado acorrentado para a Babilônia, onde acabou morrendo. Desses cativos, surgiu um descendente chamado Neemias. Após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa, Neemias ganha um destaque nas Escrituras. Então, o foco dessa palavra hoje vai ser aprender aquilo que Neemias, através do que ele fez através de Neemias, podemos contextualizar para nossas vidas. Deus vai falar de muitas formas, mas Deus vai falar. E eu queria que você estivesse bem atento, prestando bem atenção naquilo que Deus quer falar no seu contexto. Amém? Vamos começar por Neemias 1, de 1 a 4. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Queridos, quando Neemias teve essa compreensão desse destino de Jerusalém, por causa do pecado de Israel, porque se você for ler os livros da história de Nabucodonosor, do contexto que aconteceu, vocês vão ver que isso foi motivado pela desobediência do povo de Israel. Mas ele, anos depois, sendo um descendente, quando ele soube disso, com detalhes, qual foi a reação dele? Ele sentou. A primeira coisa que ele fez, ele parou, sentou. Então, quando há algo que Deus quer fazer, que foi interrompido por causa da desobediência de um povo, ou a nossa própria desobediência, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer que nem Neemias. Sentar. Depois chorar, foi o que ele fez. E lamentar. E no caso de Neemias, quão grande foi esse problema que ele lamentou por vários dias. Depois, logo em seguida, ele jejuou e orou àquele que poderia fazer algo. Aquele que pode fazer algo, o Deus dos céus. Neemias 1, de 5 a 11, está escrito:
eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, Neemias estava agora sob o jugo Medo-Persa, era um rei persa, né? E ele, diante dessa situação, dessa desolação de Israel, ele faz esse lamento, ele se coloca como um pecador, porque ele fazia parte do povo. Ele era herança daqueles que pecaram, que certamente Neemias também não estava praticando as coisas que o povo deixou de praticar, porque ele não se considerava diferente do povo. Ele não tratava o pecado do povo, né, como se fosse o pecado deles, mas ele tratava o pecado do povo como se fosse o pecado dele também. Ele se incluía nisso, ele tinha esse coração de compreender que o papel dele deveria ser diferente, né? Então, quando olhamos por aí o que está acontecendo no meio cristão, a gente tem que ter esse coração, não de apenas apontar, de falar, de criticar. Por exemplo, a gente deve se colocar nesse contexto, dizer: não, nós precisamos praticar aquilo que tu mandaste praticar, Senhor. Não adianta a gente ficar olhando para a janela, a gente ficar colocando a culpa nos outros. Se sua casa não está bem, é mais fácil a gente querer apontar o erro da esposa, o erro do filho, o erro da filha. Coloque-se como também errante, e assim você vai poder ser transformado e tocar o coração de Deus. Ele teve a ousadia de ir diante de Deus, se colocando a lembrança do que Deus falou sobre Moisés e das promessas diante do arrependimento. Isso se chama, queridos, intercessão. E quando a gente se depara com essas situações, seja na nossa vida, na vida da nossa casa, na vida da igreja, na vida do que está acontecendo por aí, Deus vai agir. No finalzinho, ele diz assim: faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Que homem? O rei da Pérsia. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então, Neemias relembrou a grandeza do Senhor, que ele começa a dizer quem é Deus, né? Então, é importante a gente, ao querer reconstruir algo que Deus quer fazer na nossa vida, a gente reconhecer a grandeza do Senhor. Depois, pedir perdão pelos pecados, reconhecer quais foram esses erros. Porque no texto ele diz quais foram os erros do povo de Israel.
e depois clamar pelas promessas de misericórdia. Amém? Então vamos nos contextualizar. Então Neemias era um copeiro do rei persa. E o que significa isso? Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa Artaxerxes. Isso fazia dele um membro da corte real que possuía grande influência e prestígio, devido à sua proximidade com o rei e confiança que ele desfrutava, já que o seu trabalho, ou seja, o trabalho de um copeiro, não envolve apenas escolher o vinho do rei, mas evitar que ele seja envenenado. Então, o copeiro é aquele camarada que vai servir o vinho ao rei, vai servir aquilo que o rei vai se alimentar, e ele primeiro toma o vinho, porque se esse vinho tiver envenenado, ele morrerá. Qual era o papel, então, de Neemias de intimidade com esse rei, né? Já que ele se assentava junto ao rei, ele era muito próximo, ele tinha acesso. Imagine a pessoa ter acesso ao rei, que é uma pessoa que pode ser alvo, né, de um envenenamento, um alvo de um ataque. Então ele era alguém de estimada honra, alguém de confiança pessoal do rei. Ele era alguém que tinha uma ascensão sobre os serviçais do palácio, né? E ele fazia um papel, né, que era um papel de vida e morte, né? Então, se acontecesse alguma coisa, quem morreria seria ele. Ele substituía o rei, né? Então, Neemias, nesse papel, ele tinha esse coração já dessa função que ele exercitava, de se colocar, de fato, no lugar do outro, de uma maneira extrema e literal, né? Porque ele arriscava a própria vida. Ele não sabia se aquele vinho alguém tinha manipulado, né? Quem queria um papel desse hoje em dia, né? Para um rei, né? É algo desafiador. E Neemias tem esse coração. E esse mesmo Neemias, que mais cedo havia clamado ao Senhor, que dias antes tinha jejuado, é esse Neemias que está ali diante do rei e que tinha tido uma direção de clamar a Deus e reafirmar as promessas de Deus. Quando a gente reafirma as promessas de Deus diante de um quadro de arrependimento, porque hoje em dia muitos vão a Deus atrás de coisas. Ah, Senhor, me dá isso. Ah, Senhor, me dá aquilo. Mas quando a gente clama ao Senhor com um motivo justo, com arrependimento, com um coração desejoso de fazer a vontade do Senhor, é diferente. Obviamente, querido, se a gente tem alguma necessidade, a gente ora e Deus dá. Mas eu estou falando de algo mais profundo, né? Às vezes existem coisas na nossa casa, existem coisas na nossa vida que a gente tem dificuldade de vencer. E a gente precisa ter essa postura de Neemias diante dessa dificuldade. Em Neemias 2, de 1 a 8, diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: Por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo, disse Neemias, e lhe respondi: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: O que você me pede agora? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se for agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada a seu lado, me perguntou: Quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo
E o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for agrado do rei, que ele me dê cartas, para que eu leve aos governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias tinha clareza da vontade de Deus e foi ousado. Então, o rei atendeu, porque o coração do rei está na mão do Senhor. E ele inclina para onde quiser de sua palavra. E assim, ele obteve permissão. E ele foi ousado, já que me deu permissão, ele vai me dar também condições. E pediu, essas condições e foram aceitas. Madeira para construir. E pediu cartas para levar aos governadores, atestando a ordem do rei. Mas, queridos, surgiram dificuldades. E surgem sempre dificuldades. Quando há um propósito do Senhor, quando há um propósito do Senhor para a sua igreja, quando há um propósito do Senhor para a sua casa, quando há um propósito claro do Senhor para a sua vida, vão surgir dificuldades. E não foi diferente com Neemias. Em Neemias 2:10 diz: mas Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. E Neemias 2, a partir do 11, diz: então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Então subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas, voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. Neemias, caladinho, observou os estragos e a obra que precisava ser feita. Antes tinha ouvido falar, mas agora, com a direção de Deus, sabia bem o que precisava ser feito. Então veja, uma vez que Deus tinha estabelecido um propósito, colocou esse propósito no coração de Neemias, ele foi agora observar os detalhes daquilo que Deus queria fazer. Isso é muito importante. Deus quer fazer algo na sua casa, Deus quer fazer algo com um propósito que ele trouxe para a igreja. Então, a gente precisa observar os detalhes. A gente precisa ver o que é que Deus quer com cada coisa. Se colocar à disposição. E Neemias fez isso. Neemias foi lá, conferiu os estragos, ficou caladinho, porque ele sabia que tinha oposição nesse caso aí, O inimigo estava querendo impedir. Mas ele teve aquela clareza da direção de Deus e sabia o que precisava ser feito. Então, quando a gente não sabe o que precisa ser feito, a gente primeiro precisa da direção de Deus. Então, isso é algo muito importante. Se você quer corrigir alguma coisa na sua vida, quer corrigir alguma coisa na sua casa, você precisa ter clareza do que Deus fala a respeito. Então, é muito importante. E sabendo do que Deus fala a respeito, você pode ter atitudes diante dessa direção. E se tratando das coisas que Deus está trazendo para a gente, Deus está trazendo direções para a gente em meio a essa pandemia. Situações novas, desafios novos. A gente deve estar atento, porque Deus usa homens de Deus como autoridade em nossas vidas. No caso de Neemias, ele era um líder, nesse contexto, onde ele ia precisar de pessoas para agir junto com ele. Ele não ia agir só. Então, quando a gente fala de algo da nossa casa, a gente precisa mobilizar a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, para cumprir aquele propósito que Deus quer. Que Deus quer corrigir,
que Deus quer amadurecer, aquilo que Deus quer plantar novamente na nossa vida. E na nossa vida pessoal, a gente precisa ter essa clareza também, com a ajuda da nossa família e daqueles que estão próximos a nós. Neemias 2, 16 a 17 diz assim: os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Então, ele agora mobilizou as pessoas e chamou elas, colocou dentro delas aquilo que precisava ser feito e propôs um plano de ação para livrar-se daquela vergonha, ou seja, algo que precisava ser feito, algo que precisava ser corrigido, algo que precisava ser restaurado. E assim devemos fazer como Neemias. E aí, em Neemias 2, 18 a 20, diz: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, deu um testemunho, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o honorita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem ficaram sabendo disto, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Porque Neemias identificou ali no coração deles que eles estavam com o coração contrário a algo claro que Deus tinha trazido. Então vão se levantar, né? O Satanás, o diabo vai levantar, vai usar pessoas que não conhecem a Deus ou pessoas imaturas para falar algo contra aquele propósito de Deus, que Deus já estabeleceu. E a gente precisa estar atento, né? Pode ser que na sua casa você tenha até uma dificuldade com alguém, com um dos filhos, com algum parente que more com você, e aí você vai precisar de sabedoria e graça do Senhor para não se deixar influenciar, porque Deus trouxe uma direção clara, uma direção estabelecida. O Satanás vai se levantar contra os planos de Deus, sempre. E não vai ser nenhuma nem duas. Mas vamos acompanhar Neemias para ver como é que ele fazia. Em Neemias 3, inteiro, foi lá, em Neemias 3, o capítulo inteiro, depois vocês leiam com calma, ele descreve como o povo se uniu e como eles repararam diversas torres, quase todos os portões, e parte da muralha de Jerusalém foi reconstruída. Sambalate se levantou mais uma vez. Em Neemias 4, de 1 a 3, diz: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército da Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. O que Neemias fez? Orou. Neemias clamou novamente ao Senhor. E depois de orar, o que é que ele fez? Avançou no propósito. E aí, Deus trouxe ânimo. É isso que a gente tem que fazer. Avançar. Avançar. E Deus vai trazer ânimo. Diante das adversidades, a gente procura avançar no propósito de Deus. É interessante, né? Dá vontade de recuar. Mas aí Neemias, vou avançar. Aquele que crê
na direção de Deus, ou seja, é muito importante a gente ter essa direção clara, ele vai avançar, ele não vai desistir. Aí Neemias 4:6 diz: após reconstruirmos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, olha que maravilha, tinham feito a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então foi mais uma vitória, mais um avanço. Aí Neemias 4:7-9 começou de novo, né? Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ou seja, já juntou mais gente contra, né? Mais oposição do inimigo, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Se tem uma coisa, queridos, que faz o demônio ficar endemoniado, é isso: tapar as brechas. Quando eles viram, os inimigos viram que estavam tampando as brechas, ou seja, o Satanás estava perdendo aquela batalha, né? Deus tem um propósito, e esse propósito vai contra a vontade da carne, vai contra a vontade do Satanás. Então, a sua carne vai se rebelar, o Satanás vai se rebelar. Quando as coisas elas começam a parecer piores do que estão, né? Muitas vezes a gente está numa luta, quando a gente está perto de terminar aquela luta, aí parece que tudo piora, né? Parece que, não, agora essa situação não tem jeito, né? Porque o Satanás está, né? E a sua carne está estribuchando. Aí você vai permanecer. E o que foi que Neemias fez? Orou. E Deus trouxe uma direção de quê? Proteção. Então, pôs guarda contra eles, de dia e de noite. Então, é a hora de avançar na proteção, proteger. E a gente tem Efésios 6, que fala da armadura de Deus, onde dá esses detalhes, né, de como a gente deve se proteger, né, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, capacete da salvação, vestindo os ombros com a verdade. Então, Efésios 6 tem como é que a gente vai se proteger nos dias de hoje, né? E Neemias 4, de 10-12, diz: então, o que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, que eles tinham que tirar, queridos, aquelas pedras caídas umas sobre as outras, para depois reconstruir. Era um trabalho enorme, um esforço muito forte. E eles disseram, ainda continuando o livro: nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Eles começaram a ter falta de fé. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Veja que quando Satanás percebe que está perdendo, ele vai vir com toda a força para lhe matar, para lhe destruir, para lhe impedir, lhe bloquear, fazer um lockdown em você, deixar você totalmente isolado, né? Totalmente sem forças, quer botar você numa UTI, para você não sair de lá, e você de lá você morrer sufocado, né? De fazer você afundar no pecado, de você desistir daquele propósito que Deus tem com a sua casa, que está sendo difícil, de você cumprir aquelas coisas que Deus já trouxe direção em relação à igreja, em relação aos irmãos. Então, quanto mais a gente avança, mais pressão, né? E o que é que eles fizeram? Continuaram orando. E o interessante é que houve uma arma que o inimigo usou aí, que é o medo, né? Porque ele disse: eles não ficarem sabendo. É como se fosse assim: eles nem vão ver de onde veio o ataque. Onde eles veem, vai vir a morte, né? Então, a pressão, queridos, é para parar. A pressão é para matar, né? São opressões para tocar o terror, para colocar você em desespero. Mas você vai reagir contra isso. No verso 12, os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então veja a ladainha.
Eles vão atacar. Ó, estão dizendo aí que eles estão chegando para atacar. Então é aquele terror. Ó, tu vai perder o emprego. Olha, olha, tu agora tem que parar aí o que tu tá fazendo na obra do Senhor. Tu não vai ganhar ninguém para Jesus, não. Porque agora tu vai ficar desempregado. Vem aquela pressão para você desistir. Vem aquela notícia ruim, aquele medo. Mas Deus sempre tem uma estratégia, queridos. E olha o que aconteceu. Então, pus o povo por famílias, em grupos, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e suas lanças e seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas mulheres e pela casa de vocês. Fortaleceram, então, queridos, as famílias, ou grupo de irmãos. A gente se fortalecer os grupos que Deus colocou. Isso é uma riqueza que Deus deu. Lembrar da grandeza do Senhor e insistir para que esses irmãos lutem uns pelos outros. Isto frustrará o inimigo. Amém? Continuando. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, ou seja, foi revelado que a estratégia era colocar medo, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Continuando em Neemias 4, 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Eles obedeceram, queridos, e colocaram a direção em prática todos os dias. Foram insistentes, dia após dia. E assim, com foco e direção de Deus, chegavam ao ponto de não tirarem as roupas para dormir até cumprir aquele propósito. Então veja que coisa forte, né? A pessoa ficar sem tomar banho, dizer, não, eu vou agora só tomar banho quando eu acabar esse negócio. Ou seja, eu só vou fazer tal coisa, agora Deus não falou? Tá falado. Eu não vou desistir, eu vou até o fim. Eu não, agora que eu vou ser teimoso na vontade de Deus, a melhor coisa que tem é ser teimoso na vontade de Deus. Confirmada, né? Obviamente. E ainda assim, queridos, eles ainda encontraram novas dificuldades, desta vez interna entre eles. E Neemias teve que atuar, trazendo autoridade e correção. Né? Então, no nosso contexto de igreja, a gente precisa de correção. Na nossa casa, a gente precisa também. Mesmo a gente que está liderando uma revolução do bem, a gente precisa, né? Ser corrigido por alguém, né? Ou a gente está sendo liderado, a gente precisa. Tem que estar com esse coração para poder aprender. E ele encontraram depois mais oposição, mais lutas, mas em meio a tudo isso, a obra de reconstrução foi concluída. E o Senhor foi glorificado. Vocês depois vão ler com calma o livro de Neemias. É um livro curto, mas Deus fala tremendamente para a nossa vida pessoal, queridos. Eu aqui quis trazer uma palhinha, né? E dizer assim, queridos, que o Senhor, Ele quer nos levar a um novo tempo. Este é um novo tempo de reconstrução. O Senhor quer reconstruir coisas na nossa vida. O Senhor está nos guiando como igreja para novas práticas ou retomar as práticas diante de uma nova realidade. São desafios e a gente precisa ter o coração de Neemias. Uma vez que a gente sabe que é a vontade de Deus, a gente deve cumprir, a gente deve com fé. Amém, queridos? E essas dificuldades que estamos enfrentando na nossa vida pessoal, o Senhor quer nos ajudar. Que você possa contar com outros irmãos para poder se reerguer, para poder colocar em prática novamente as coisas que foram derribadas, as muralhas que foram caídas. Então, para finalizar, eu queria orar rapidamente aqui por esses irmãos que estão precisando de um novo ânimo, né? Como aconteceu lá com o povo.
E Deus usou Neemias. Veja, Deus trouxe Neemias lá de longe, foi enviado para lá, animou o povo e Deus fez uma obra maravilhosa. Esse Neemias é um Jesus. Ele foi o que Jesus fez, só que Jesus de uma maneira completa, né? Neemias teve o mesmo espírito, né, que Jesus tem, que é o Espírito Santo, que trouxe direção. Então, queridos, que o Espírito Santo possa nos capacitar e nos direcionar para cumprir a vontade de Deus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti mais uma vez nossas vidas, e eu me incluo nisso, que Tu possa reconstruir aquilo que Tu quer reconstruir, Senhor, para que possamos avançar naquilo que Tu quer que avancemos. Que todo desânimo, que toda paralisação caia por terra em nome de Jesus. Que os que pararam temporariamente vão retomar em nome de Jesus. Vão retomar o propósito que Deus estabeleceu para a sua família. Que aqueles que ficaram desanimados possam ser animados novamente e saber que Tu estás com eles. E se há alguma situação que você precisa pedir perdão, que você precisa reparar, lembra que lá no começo foi a coisa mais básica. Foi se arrepender, trazer à tona as coisas que precisavam ser corrigidas para poder Deus reconstruir. Que você possa fazer isso. Meus irmãos, antes da gente finalizar esse encontro, eu gostaria de fazer algumas considerações baseado nesta palavra que acabamos de ouvir. Nós vivemos um tempo de ilusão de conquistas fáceis e vitórias rápidas. De fato, isso é uma grande ilusão, mas por embarcar nessa ilusão, por acreditar nela, eu vejo alguns jovens e alguns nem tão jovens ficando frustrados porque parece que não conquistaram nada de importante na vida. Isso é uma grande mentira do diabo, é uma grande ilusão. Tem até a história, né, que os jovens vão saber, os homens de 30 desta geração sabem disso. Tem aquela história de que um homem vitorioso é aquele que conquista o seu primeiro $1 milhão até os 30 anos de idade. Quanta bobagem! Observem o que Paulo escreveu aos Filipenses. E quando ele escreveu isso, ele estava preso, provavelmente em Roma, uns 3 ou 4 anos antes de ser executado por causa da sua fé. Paulo já se autodenominava Paulo o Velho. E olhem bem o que ele escreveu, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo acrescenta: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Então, Paulo identifica a maturidade com um pensar equilibrado em relação à vida. Um pensar que não pensa nesta ilusão de uma coisa fácil, de uma vida simples, de uma conquista eterna, uma conquista importante que seja fácil, que seja rápida. De maneira nenhuma. O próprio Paulo diz: ainda não conquistei aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, perseverar e permanecer firme em Cristo Jesus, lutando as batalhas e as lutas e os desafios de cada dia na fé em Cristo Jesus. E Paulo disse que esta é uma maneira madura de pensar. Então, nós temos em Neemias um homem muito mais perto disso que Paulo definiu como um homem maduro. Na verdade, Neemias era um homem maduro, um homem da vida real. Não digo maduro em idade, mas maduro em maturidade de vida, em
em visão de vida. E Neemias teve, assim como nós, desafios reais de uma vida real. O que nós podemos aprender com Neemias, com esta palavra que o Paulão nos trouxe hoje? Uma graciosa palavra de Deus para nós. Em primeiro lugar, que há oposição na vida. Jesus mesmo disse, está registrado em João 16:33, vocês terão aflições. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3:12, numa época parecida com essa que Paulo escreveu, Filipenses, ele já adiantado em idade, Paulo escreveu, aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Nós podemos entender viver piedosamente como uma pessoa que vive para a vontade de Deus. Esta é a vida piedosa, identificada com a palavra de Deus desta maneira. Então, aquele que quiser viver fazendo a vontade de Deus, sofrerá perseguição. Na vida real, nós sofremos perseguição, especialmente quando temos a fé em Cristo Jesus e queremos ser fiéis a esta fé. Um outro aprendizado desta palavra de hoje é a lembrança de que nós temos um grande propósito colocado por Deus diante de nós. Seguir a Cristo Jesus, viver para os interesses de Cristo Jesus, de fato é o que torna uma vida dentro de um propósito eterno. E nesta vida tão significativa, tão cheia de verdadeiras conquistas, porque são conquistas para a eternidade, nós precisamos, todo o tempo, queridos, reconhecer a grandeza de Deus, lembrar a nossa alma, encher os nossos pensamentos na verdade de quem é o nosso Deus e os nossos sentimentos serem alimentados por esta verdade e não pelas bobagens que se fala por aí ou até mesmo aquelas que surgem na nossa alma, no nosso coração. Depois, Neemias nos lembra a necessidade de oração contínua. Não apenas lá no começo, quando ele orou, mas em todo o tempo, quando a oposição se levantava, nós vemos, está registrado no livro, Neemias fez questão de registrar, ele orava e pedia ao Senhor. E esta oração contínua precisa ser regada, deve ser regada, com jejuns frequentes, amados irmãos. Está na palavra de Deus. Jesus disse que a gente precisava orar e jejuar para não cair em tentação. Depois fomos lembrados também e podemos aprender que temos necessidade de andar em comunhão uns com os outros e receber o suporte uns dos outros. Neemias não teria feito nada sozinho. Ele foi um grande líder? Sim, nós podemos dizer que ele foi um líder que ouviu a voz de Deus e foi obediente a Deus. Para os homens, era um grande líder. Para Deus, era um instrumento de Deus que estava ouvindo a sua voz e estava obedecendo. Mas Neemias não teria feito nada sozinho. Desde o momento em que começou a edificar os muros, na verdade, desde o momento em que saiu de onde estava preso, com a autorização do rei Artaxerxes, ele não foi só, ele foi com uma guarda, ele foi com seus irmãos, e ao chegar na cidade para edificar, ele precisou de todo aquele povo. Isso nos lembra, amados, que precisamos uns dos outros, da comunhão preciosa uns dos outros e desse suporte que temos nessa comunhão. Neemias também, a sua história nos ensina que é muito importante conhecer os detalhes daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos ser alimentados com a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos o propósito de Deus, encontramos a direção de Deus, encontramos os detalhes do que Deus quer para a nossa vida e certamente o Espírito Santo de Deus vai incutir no nosso coração esses detalhes. E finalmente, queridos, nós precisamos de fato perseverar em todo o tempo. Amém? Jesus foi um homem de perseverança. Os apóstolos foram homens de perseverança. Aliás, perseverança até a morte, até morrerem por causa da sua fé. Nós, na nossa geração, somos chamados para sermos
homens e mulheres, jovens e até mesmo adolescentes e crianças que perseveram no propósito. A graça de Deus esteja com cada um de vocês. Eu lembro que no próximo encontro estaremos ali mesmo no nosso local de encontros. Vai ser um encontro presencial, assim como tem sido os últimos. Amém? A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Uma semana na presença do Senhor, meditando nas lições de Neemias. Amém e amém.